Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo aqui pelo meu YouTube, né? O meu objetivo hoje é basicamente te mostrar uma estrutura de e-commerce que, na minha percepção, converte. Eu vou falar em duas grandes frentes, né? Então, primeiro de tudo, canais de geração de demanda e depois uma estrutura para conversão, né? Meu nome é Ítalo Barros. Nesses últimos 5 anos eu estive, cara, mais ou menos mais de 100 e-commerces eu estive nos bastidores, né? Auxiliei vários e-commerces a escalarem, né, a atingirem resultados acima de 100 mil reais, 200 mil reais. Hoje a gente tem alguns clientes que faturam 500, 600 mil reais por mês. Hoje os nossos clientes eles faturam uma média por mês assim de 6 milhões de reais. E basicamente o meu objetivo é te ajudar a trazer uma visão mais ampla do seu e-commerce, te ajudar com que você venda mais na sua estrutura, né? Eu peço que você dê atenção no conteúdo, né? Não vai ser o vídeo mais bem editado do mundo, não vai ter pirotecnia. Então dê atenção no conteúdo, né? O meu objetivo aqui é te ensinar o que eu tenho de melhor, né? O que eu sei e espero que agregue valor para que isso te auxilie no seu e-commerce, beleza? Eu vou compartilhar minha tela e eu vou começar a desenvolver as minhas ideias com vocês, tá bom? Beleza? Primeiro de tudo, então, a gente vai falar em mapa mental hoje, né? Primeiro de tudo, o que que a gente vai falar no e-commerce? Todo e-commerce, na verdade, toda empresa, ela vive de, primeiro de tudo, geração de demanda, né? Então a gente vê muitas as pessoas olhando para várias coisas que não para geração de demanda. Na minha percepção, um dos pontos mais importantes que as pessoas têm que estar olhando é literalmente olhando todos os dias para geração de demanda no e-commerce. E aqui, quando a gente considera o que gera demandas é trabalhar canais no e-commerce, né? Então a gente vai ter, primeiro de tudo, algumas frentes: canais orgânicos, canais pagos, canais de retenção e outros canais que foi a maneira que eu preferi dar essa nomenclatura para essa estrutura de fato, né? Quando a gente considera, por exemplo, canais orgânicos, a gente vai considerar no Instagram, né, canal de comunidade. Então você vai abrir todo o Instagram ali, você vai ter uma comunidade. Você vai ter UGCs, né, que são conteúdos produzidos pelos usuários, ou pequenas influenciadoras, por exemplo. Você vai ter influenciadores trabalhando para trazer demanda para esse Instagram, trazer tráfego externo para que nesse Instagram aqui as pessoas venham de fora e conheçam o Instagram da sua marca. É possível que tanto o UGC quanto influenciadores façam collabs com você. Quando a gente pensa collab, você não vai pensar uma collab só, por exemplo, de uma collab só de post. É uma collab mesmo. Às vezes você vai ter campanhas, por exemplo, às vezes vai fazer sentido você lançar uma campanha em collab, um produto em collab com essa pessoa, que isso te auxilia a escalar, né? Qual que é a minha leitura aqui, né? Eu, particularmente, eu sou um profissional muito forte de performance, de análise de dados, tomada de decisão via mídia paga, via CRM. Só que eu quero trazer uma percepção para você de várias alavancas que podem auxiliar o seu e-commerce, e você fazendo isso, naturalmente, o seu e-commerce ele vai andar mais, entendeu? Ele vai auxiliar todos os outros canais, vai auxiliar tráfego pago, vai auxiliar um canal ajuda o outro, entendeu? Foi até um pouco difícil organizar isso como um funil, porque para mim tá tudo junto e misturado aqui. Só que é importante que você entenda de maneira separada que existem maneiras de você ativar a base e de você gerar demanda por várias frentes, né? Então você vai ter todos esses canais, né? Então, influenciadores. No Instagram você vai conseguir trabalhar feed, stories, DM e menções. O que que são menções? São pessoas te marcando, que isso traz tráfego para você. Por que eu gostei de separar isso aqui dentro desses canais orgânicos, né? Porque cada um desses canais existem maneiras de ser trabalhadas, existem estratégias distintas. Por exemplo, os posts que você faz no feed não é a mesma maneira que você faz no Stories. Às vezes o Stories a sua marca vai seguir uma comunicação e no feed outra. Com uma UGC é uma comunicação, para uma influenciadora gigante, por exemplo, é outra. Então é importante que você entenda isso, que existem maneiras diferentes e que um não anula o outro, que você consegue trabalhar todos em conjunto. Lógico, vai depender o quanto que você está disposto a investir em marketing, o quanto que você está disposto a investir em estrutura, por exemplo, é,
e beleza. Então, assim, você vai ter esses canais. Eu coloco aqui a DM como um canal, porque DM para mim é um canal. Porque aqui gera demanda, aqui gera atendimento, aqui gera atendimento. E às vezes um atendimento que você gera ali pela sua DM, um atendimento muito bem feito, ele é um canal que vai te gerar uma venda, né? Menções, outras pessoas marcando a sua loja. Às vezes você consegue forçar isso, porque você vai conseguir trazer tráfego que não conhecia a sua loja para dentro da sua loja, né? E aí no Google a gente vai pegar um canal orgânico de SEO para trabalhar, né? Então esses são os canais orgânicos. Qual que é a visão, né, que eu quero trazer para você? Tudo isso aqui dá para trabalhar. Às vezes a gente pega pessoas que falam, meu Deus, não consigo escalar minha loja. Beleza, a gente vai falar. é, De novo, a gente faz muito forte tráfego, né, para os nossos clientes, análise de dados desse e-commerce, dessa análise no geral. E às vezes o cliente ele vai chegar em nós falando que não escalou, por exemplo, a gente vai falar, tá, o que que você fez de tudo isso aqui? Meu, a pessoa não fez nada. Então, assim, existem possibilidades, existem maneiras de você olhar e fazer uma ação diferente, atrair um público diferente, né? Então, assim, geralmente, às vezes a gente vai pegar a consultoria e a gente vai olhar para isso. Quanto que você está trabalhando em outros canais, por exemplo? Às vezes você chegou num teto em um canal, vamos trabalhar outro, entendeu? Então, é para trazer uma provocação também para você olhar para esses outros canais, né? Beleza, a gente vai ter canais pagos para trabalhar no Instagram, né? Então, por exemplo, no e-commerce, a gente vai ter o Meta Ads, a gente vai ter Google Ads, a gente vai ter TikTok Ads. A gente vai ter um aqui que eu não quis colocar, por exemplo, que é o YouTube Ads, por exemplo, né? Mas eu coloquei alguns que para mim são os mais importantes. Tipo assim, todo e-commerce tem que trabalhar bem feito, Meta e Google, por exemplo, antes de pensar em ir para outro canal. Quando é um e-commerce próprio, de marca própria, você tem que considerar trabalhar esses dois canais muito bem, aí você tem que depois trabalhar o TikTok bem, e aí você começa a implementar mais coisas, porque às vezes nesse processo você vai, sei lá, você vai dissipar sua verba e não vai conseguir trabalhar bem nenhum nem outro, entendeu? Então eu coloquei aqui canais que também geram demanda, lembrando que o objetivo é esse, gerar demanda, né? Então, tipo assim, o quanto que você vende, ele é intimamente ligado à sua capacidade de geração de demanda. É a sua capacidade de trazer pessoas para dentro da sua estrutura. Então, se você não tem capacidade de trazer essas pessoas para dentro da sua estrutura, naturalmente você não vai vender, porque você não tem capacidade de gerar demanda. Só que se você aumenta o seu repertório, se você aumenta a sua capacidade de gerar demanda, mais pessoas vão chegar todos os dias. E quanto mais pessoas chegando todos os dias, maiores são as possibilidades de venda. É um funil, né? Então, o funil é isso. No topo você vai ter muita gente chegando e no fundo você vai ter as pessoas, um funil, as pessoas convertendo. Só que se você joga muita pessoa no topo, naturalmente no fundo do funil vai sair mais receita de fato, né? Então, se vocês observarem, eu até construí esse organograma como um funil, que eu vou de cima para baixo explicando o que na minha percepção é um funil. Então, no topo eu tenho geração de demanda, depois eu vou ter a conversão e o que, que eu imagino para converter, né? Beleza. E aí eu vou ter também canais de retenção e eu consigo trazer demanda também para dentro do meu e-commerce. Então você vai ter canais de CRM focados em WhatsApp, que são campanhas de WhatsApp que você gera, você atinge o WhatsApp da pessoa. Então é só você observar quantas automações você recebe no seu próprio WhatsApp de e-commerce. E aí, às vezes, você não está fazendo isso. Ou às vezes você está fazendo isso, mas está fazendo de qualquer jeito. Então aqui é mais um canal de geração de demanda. Você consegue gerar demanda por e-mail. As pessoas ainda convertem por e-mail. Então, o quanto de e-mail que você tem enviado, trabalhado esse canal, né? Você tem grupos VIPs, que são canais de retenção, né? É igual eu falei para vocês, aqui as coisas estão muito misturadas, né? Tipo assim, aqui também em grupo VIP, você consegue fazer aquisição, por exemplo, né? No WhatsApp você consegue fazer aquisição. As coisas estão muito misturadas, né? O meu objetivo aqui foi tentar organizar da melhor maneira a estrutura possível para que você tenha uma percepção organizada, né? Lembrando que um não anula o outro, isso aqui tá tudo misturado, sabe? Então, um não anula o outro, mas eu tentei organizar da melhor maneira possível para você separar. Às vezes você vai começar o seu dia separando por canais para gerar demanda em cada canal específico.
para você criar as estratégias. E aí eu trouxe alguns outros canais, time de vendas, cashback é canal que gera demanda, indicação gera demanda. Então eu já visitei vários e-commerces, por exemplo, que o time de vendas ele era responsável por muita receita. E aí a gente vai conversar com algumas pessoas na internet e vai falar, tá, você tem time de vendas todo dia, buscando ativamente, atrás de pessoas, convertendo atendimento, e às vezes você não tem, entendeu? Um time de vendas que te traz receita. Às vezes você vai ter ferramentas de cashback que também geram receita, você vai ter indicação. Então, às vezes, o quanto que você tem forçado um canal de indicação, por exemplo, no e-commerce, né? Então, aqui é tudo maneira que você consegue trazer tráfego para dentro da sua estrutura, para que quanto mais tráfego desses canais você consegue trazer, mais você vai conseguir converter de fato no seu e-commerce, tá? Beleza, então aqui, primeira etapa, geração de demanda, canais. Então olha para isso aqui e fala, tá, beleza, desses canais aqui, qual que eu não estou trabalhando, né? Ou qual desses aqui eu estou trabalhando, mas eu consigo melhorar, eu consigo fazer alguma coisa. Aqui no meu YouTube tem várias aulas que eu falo, por exemplo, de criativos. Então, às vezes, no Ads ali, é você melhorar os criativos, é você melhorar as estruturas dos conteúdos que estão sendo rodados, é você melhorar, por exemplo, as collabs que você faz, às vezes você trazer mais influenciadores para sua marca. Existem possibilidades. Aqui o meu objetivo é te dar arsenal para você conseguir trabalhar de fato no seu e-commerce, né? Beleza, então aqui na minha percepção é o topo do funil do e-commerce. Se você observar, todos eles vão jogar e eles vão desembocar num único e específico lugar que é o site, né? Então você vai observar todos saindo daqui, ó. O orgânico ele sai daqui e vem para cá. O pago ele sai daqui e ele vem para cá. Retenção sai daqui e vem para cá. Outros canais eles também vão sair daqui e vir para cá. Por quê? Você traz toda essa demanda e tudo isso ela vai chegar ao site. Você vai canalizar toda essa estrutura para dentro do seu site. E aí, no site é onde as coisas acontecem. A partir desse momento que você já gerou demanda no topo, agora a estrutura do seu site, ela vai ser responsável pela conversão no e-commerce, né? E aí aqui dentro do site a gente vai trazer algumas percepções para você, que eu vou trazer o que para mim são responsáveis por conversão, né? Então, primeiro de tudo, você precisa ter várias tecnologias integradas ao seu e-commerce para que ele funcione melhor, para que ele aumente o ticket médio, para que ele traga mais receita, né? Então, você vai ter tecnologia de vídeos em página, né? Então, quantas vezes eu já entro em site, até hoje eu não tenho vídeo nas páginas de produto. E isso é um problema, entendeu? Porque os vídeos hoje eles convertem muito. Então você vai olhar, por exemplo, você que tem um e-commerce, você vai falar, tá, os meus produtos eu tenho um vídeo nas páginas? Não tem, então beleza, deixa eu integrar uma tecnologia que eu tenho, porque isso aqui vai aumentar minha conversão. Porque não adianta nada você trazer uma demanda no topo, sendo que você não vai converter lá embaixo, entendeu? Uma coisa que a gente fala muito de duas grandes métricas no e-commerce é sessões. Então se a gente considerar sessões e taxa de conversão, aqui, por exemplo, esses canais, naturalmente, tudo bem que eles têm impacto também em taxa de conversão, mas eles vão ser extremamente responsáveis pelas sessões no e-commerce. Aqui, a gente já está falando de uma outra métrica que é taxa de conversão, né? A gente vai ter ferramentas de compra junto, né? Então, você não tem compra junto na sua página, a gente vai ter ferramentas de avaliação, né? Funcionalidades. O que que é uma funcionalidade? Às vezes o seu produto tem uma particularidade, né? Então, esse dia eu estava mexendo num site e lá tinha uma particularidade de um produto, que esse produto a pessoa tinha a opção de comprar tanto com costas abertas quanto com as costas fechadas. Então tinha uma funcionalidade ali naquele site que ele dava a opção para o cliente clicar, se ele queria costas abertas ou costas fechadas, por exemplo. Aí a pessoa clicava e naturalmente já mudava o produto no site. Então isso é uma funcionalidade, isso é uma organização que auxilia o seu cliente a comprar com você de fato, né? Mais para o lado eu vou falar sobre organização, né? Análise de dados. Então você tem que ter tecnologias integradas para análise de dados, para você analisar, para você entender, por exemplo, de onde que as pessoas estão vindo no seu site, como que está sendo o fluxo, por que elas estão convertendo, quais páginas elas mais estão convertendo, né? Para você entender todo esse conjunto da ópera, né? Você consegue
taguear as coisas e fazer todo esse conjunto da ópera, entender, tá? Eu estou trazendo sessões, por exemplo, acessos do meu Instagram. Como que está sendo esses acessos? Qual que está sendo a média de acesso? Qual que está sendo a minha taxa de conversão? Ah, não, estou trazendo muito acesso de tráfego pago. Beleza, deixa eu entender esses números, né? O e-commerce, a gente costuma falar que é uma usina de dados que que você consegue tomar várias decisões todos os dias, só que se você não tiver tecnologias integradas para análise de dados, não adianta nada você ter toda essa estrutura, porque você vai estar trazendo as pessoas, não vai estar analisando dado nenhum e está tomando decisões com base em achismo, por exemplo, né? Você precisa ter ferramentas de recuperação de carrinho, que é CRM, que eu coloquei lá em cima no topo. Você tem CRM de e-mail, de WhatsApp. Parte das estruturas de CRM é recuperar carrinho. Então você, por exemplo, você traz as pessoas para o seu e-commerce via tudo aquilo que eu mostrei para você. As pessoas chegam, elas abandonam o carrinho e você não faz mais nada com elas. Então você precisa ter tecnologia para você aproveitar ao máximo essa receita que vai ser gerada via carrinho abandonado. Quanto mais carrinhos abandonados você conseguir recuperar, mais receita você gera. E isso, cada ajuste desse que você faz no seu e-commerce é uma escala. Então, se hoje, por exemplo, você está recuperando 5 carrinhos por dia, você colocou uma tecnologia que isso faz com que você recupere 6 carrinhos por dia, por exemplo, isso naturalmente no final do mês, por causa de um carrinho a mais por dia, são 30 pedidos a mais. Se você faz vezes um ticket médio seu aí, você vai ver o impacto da receita, né? Então, assim, o e-commerce ele vive de detalhes. A escala, ela vive nos detalhes. Eu ajustando pequenos detalhes, que no pequeno detalhe eu ajusto aqui, beleza, eu dou um passo. Eu ajusto aqui, eu dei mais um passo. E aí, quando você faz todo esse conjunto da ópera, você escalou o seu e-commerce, entendeu? Então, não é uma. A minha provocação com você aqui? Não é uma atividade isolada que vai fazer com que você escale o seu e-commerce. É o conjunto do todo, de pouquinho em pouquinho, que você ajusta, que naturalmente vai fazer com que você escale o seu e-commerce, né? Então a gente vai ter tecnologias integradas. Aqui vai ter mais coisas que você pode integrar. Eu trouxe algumas aqui que eu acho válida. Outro ponto no site, você precisa ter organização. Então você precisa ter árvore de categoria bem organizada, que a pessoa entre no seu site, ela clique, por exemplo, numa categoria de vestido, vai ter os vestidos bem organizados. Ela vai ter a categoria dos produtos mais vendidos, você vai ter os produtos mais vendidos organizados. Ela vai clicar na categoria de seio, vai estar tudo bem organizado. Porque a organização conta muito, né? Tem uma coisa que a gente fala que a confusão no e-commerce ela barra a conversão. Então, se as coisas estiverem confusas no seu site, as pessoas não vão converter. Então, é importante você organizar isso, porque se você traz as pessoas lá do topo, vamos lá, nós estamos no topo. Eu trouxe todas essas pessoas para o meu site e minha árvore está tudo confuso, é muito mais difícil as pessoas comprarem. Então, você precisa considerar trabalhar o mais organizado possível dentro da estrutura do seu site, né? Você precisa ter as pesquisas organizadas, que a pessoa pesquise na barra, apareça os produtos bem organizados. Isso tudo é importante, porque você está auxiliando o seu cliente a comprar com você, entendeu? Aqui você precisa ter as variações organizadas, né? Quantas vezes a gente vai ver lá, sei lá, a pessoa vai ter várias variações das peças e as coisas não estão organizadas. Então, a pessoa ela tem a possibilidade de comprar. Vamos dar um exemplo, eu estou vendendo essa camiseta. Eu tenho essa variação preta, uma variação branca e uma vermelha. Se isso aqui tem que estar dentro da página do produto, organizada, onde que a pessoa clique, por exemplo, o vermelho, já mude o vermelho e já traga esse organizado para aquela pessoa, para que ela tome a decisão de compra de uma maneira simples. E isso é você ajudando o seu cliente a comprar com você, né? Isso é um ponto. Ajude o seu cliente a comprar de você. Se você não ajudar o seu cliente a comprar de você, a sua taxa de conversão vai diminuir e a sua escala vai ficar mais difícil. Não vai adiantar nada você trazer influenciador tráfego se você não ajudar o seu cliente a comprar de você, né? Beleza. Outro ponto, organize o conteúdo. Tenha bom conteúdo no seu site, né? Então você precisa ter boas descrições no seu produto. Se você não tiver boas descrições, se você não estiver explicando maneiras de uso, maneiras de cuidado, tirando todas as dúvidas que o seu cliente possa obter, quebrando objeções, você não está ajudando o seu cliente a comprar de você. Então fique com isso na sua cabeça. Eu vou até fazer um post no meu Instagram. Saindo daqui, eu já vou fazer um post no meu Instagram. Ajude seu cliente a comprar de você. Porque se você não ajudar o seu cliente a comprar de você,
dificilmente ele vai comprar, entendeu? Então tenha boas descrições. Descrições é conteúdo. É texto ali, é conteúdo. Boas fotos. Quantas vezes eu entro em e-commerce que eles não têm boas fotos, né? Então, é extremamente importante que você tenha boas fotos no seu e-commerce, porque se você não tiver boas fotos, nem a pessoa vai dar muita visão ali pro seu produto, porque, tipo assim, as fotos são feias, entendeu? Você não tá vendendo. Tipo assim, tem uma coisa que eu falo bastante, é uma coisa que chama Premium Beauty. As pessoas, elas optam por comprar algo que é bonito, algo que salte aos olhos delas. Se for feio, aquilo gera uma dúvida na pessoa. Então ela muito provavelmente pode não comprar de você, né? Vídeos. Então, assim, eu canso de entrar em e-commerce que não tem vídeo até hoje. Né? Então, às vezes a gente vê muitas pessoas postando no Instagram e não utiliza, por exemplo, esses vídeos para dentro do próprio site para que tire as dúvidas do cliente, para que o cliente consiga de fato comprar de você, entendeu? Que você mostre particularidades do seu produto via vídeo. Existem tecnologias que você consegue integrar, que até trago aqui para trás, que elas vão trazer essas questões de vídeo. Então, traga esses vídeos para dentro do seu site. Por quê? Às vezes, de novo, a mesma matemática que eu fiz ali. Às vezes você está fazendo, sei lá, 10 pedidos por dia dentro do produto específico. Você colocou um vídeo ali na página, você passou a fazer 11, no final do mês é 30 pedidos. Então, assim, é de pouquinho em pouquinho. Você ajusta um pouco e aí vai morando a escala do seu e-commerce. A escala, qual que é o ponto? Ela não é apenas eu colocar, por exemplo, dinheiro em tráfego. É eu conseguir ajustar esses detalhes que esse pouquinho em pouquinho vai fazendo eu crescer, vai fazendo eu aumentar o volume de pedidos do e-commerce, né? Beleza. Aqui é conteúdo, então tem os conteúdos bem organizados. Olhe para os seus conteúdos e fala, meu, isso aqui eu compraria de mim mesmo. Teste no celular, testa no celular, testa no computador, por exemplo, né? Organize toda a experiência de conversão do seu cliente. Então entenda, por exemplo, se o seu site está carregando rápido, porque se o seu site não estiver carregando rápido, hoje as pessoas elas não têm paciência para ficar esperando um site que é lento, por exemplo, né? Então organize essa experiência de conversão, essa velocidade, deixe ele rápido para que a pessoa clique, as coisas já abram. Então para isso você precisa trabalhar com boas fotos, você precisa comprimir essas fotos, você precisa ter boa tecnologia, você precisa tirar um volume de códigos que às vezes está deixando lento o seu site. Isso aqui você tem que ter separado por isso aqui, ó. O seu site está rápido, veloz, porque hoje em dia as coisas são muito rápidas na internet, né? A gente até fala, a pessoa que recebe um anúncio, ela clica, se demora 3 segundos para abrir o site, 3, 4 segundos ela sai fora, meu. Ela clica no X e vai embora. Ela não compra com você. Só que, se você clica e já tem uma experiência instantânea, já abre, a chance daquela pessoa comprar de você, ela aumenta muito. Ela aumenta muito, né? Beleza, múltiplas formas de pagamento, né? Então você tem que ter opções de cartão, Pix, né? Formas de parcelamento bem organizadas. Às vezes a gente vai ver pessoas que, tipo, ainda estão de maneiras arcaicas para essas formas de pagamento. Outra coisa que eu vou colocar aqui, que eu não tinha colocado, é checkout simples, né? Checkout simples. O que que é o checkout simples? Você conseguir solicitar é, poucos dados, os dados importantes. Não fica pedindo muita informação, dificultando o seu cliente a comprar de você, entendeu? Então peça informação que para você é básico ali, que você precisa, e deixa ele passar por aquela etapa. Quanto mais perto o seu cliente estiver do checkout, mais rápido ele chegar lá, melhor para você, entendeu? Então, isso aqui é só algumas das coisas que dá para trabalhar num site, né? Então você vai. Vamos lá, vamos recapitular. Você vai fazer os canais de mídia para gerar demanda, você vai trazer as pessoas para o site. O seu site ele precisa ter tudo isso aqui organizado e algumas outras coisas que eu posso trazer em outros vídeos de maneira mais aprofundada para que você escale, entendeu? Isso aqui é a escala no e-commerce. Isso é a escala no e-commerce. Não é utopia, não é tipo, não, vou colocar dinheiro em tráfego, eu vou escalar. Não, é eu ajustar vários detalhes que eu vou escalando, entendeu? E para mim, aqui é a estrutura de site. Então, vá lá para dentro do seu site, olha se você tem tudo isso. Cara, por exemplo, eu sendo bem sincero, o nosso trabalho com os nossos clientes, as pessoas não pagam muito dinheiro pra gente, para eu falar isso aqui que eu tô falando para vocês, a gente entrar e falar, coloca o vídeo, ó, faz isso daqui, ajusta isso daqui, que é algo que eu tô mostrando para vocês, que vocês podem ir lá e fazer, e vocês vão escalar, entendeu? No e-commerce de vocês.
E o último ponto para mim, que faz parte de uma estrutura de conversão, na verdade são vários pontos, mas um último ponto que eu quero falar para esse vídeo específico é trabalhe boas ofertas. Então você vai ver aqui que do site eu puxo, ó, boas ofertas no site, ofertas bem feitas, né? Então, passe de agora em diante a estudar o que é uma boa oferta, a construção de uma boa oferta. Você construir uma boa oferta, eu vou dar um exemplo. Hoje eu peguei um e-commerce para analisar, tinha lá a seguinte: tal peça é 99 e hoje está saindo por 88. Essa peça é 115 e sai por 47. Comprando essa, você ganha isso. Comprando aquela, você ganha isso. Isso é uma confusão, né? Às vezes, quando você é mais claro, mais direto na sua oferta, isso gera o menos atrito, menos fricção possível para o seu cliente, e isso vai fazer com que você comunique bem e você venda mais, entendeu? Tenta ser bem claro, né? Então aqui eu trago alguns atributos do que na minha percepção é uma construção de uma boa oferta no e-commerce, né? Então para mim é o preço claro. Qual que é o preço? Eu canso de entrar em e-commerce que assim, esse produto é 147, hoje é 147 riscado. Aí tá o 121 embaixo, em até 6 vezes sem juros. Comprando esse você ganha tantos por cento de cashback. Aqui no Pix é isso, é muito confuso. É melhor você ser direto na comunicação, porque a pessoa já entra e entende. Porque às vezes ela vai entrar ali, é uma coisa que a gente sempre fala para todo mundo. A gente nunca sabe, por exemplo, onde que vai o olho do seu cliente. Então, às vezes a pessoa entra ali e vai ficar confusa, por exemplo, de tudo aquilo de informação que você trouxe para ela, né? E isso vai fazer com que ela não compre, entendeu? Qual que é o outro atributo para mim de uma oferta muito bem feita? Frete competitivo. Não adianta nada você trabalhar tudo isso, trabalhar toda a geração de demanda, trabalhar o site muito bem feito, se o seu frete não é competitivo. Hoje existe já uma competitividade, as pessoas elas vão escolher comprar num e-commerce que vai entregar para elas rápido. Isso é uma decisão de compra, não só hoje, há muito tempo, né? Então, se o seu frete não é competitivo, tenta trabalhar no frete mais competitivo possível, porque a sua oferta ela fica melhor. A gente vê muitas pessoas trabalhando oferta como se fosse só produto e preço. Mas na minha percepção, tem essa questão do frete, a logística também faz parte da oferta, né? Então, olhe para o seu logística, ela está competitiva? Se não tiver, comece a trabalhar isso, porque isso também aumenta a sua taxa de conversão. Traga as vantagens muito bem claras. Quais vantagens você está trabalhando naquele momento? É frete grátis acima de X? Beleza, é isso. Então comunica isso. É desconto progressivo para aumentar, progressivo. É desconto progressivo para aumento de ticket médio? Então, beleza, hoje eu estou trabalhando com desconto progressivo. Então, você tem que entender, por exemplo, que no e-commerce você consegue trabalhar várias. Deixe bem organizada isso. Deixe bem organizadas essas estruturas para quando você estiver trabalhando uma ou outra, naturalmente, fique claro para as pessoas, né? E comunique isso muito bem. Brinde, você está trabalhando algum brinde, traga funcionalidades que vão trazer o brinde para a pessoa. Cashback, você tem o cashback, deixa a informação lá do cashback. Comprando isso aqui você ganha um cashback, entendeu? Porque tudo é incentivo para a pessoa comprar. Quanto mais incentivos você tiver e dentro da sua precificação, dentro da sua margem estiver ok, melhor, porque a sua oferta ela fica competitiva. Às vezes, sendo bem sério, às vezes você não vai ter nem ter aquela estrutura que eu mostrei do e-commerce ali, de todos aqueles detalhes. Só que se a sua oferta for competitiva, você vai vender. Entendeu? Se a sua oferta for competitiva, você vai vender. Então passe muito tempo olhando para a oferta, ajustando a oferta, mexe no preço, mexe ali, faz uma coisa, mexe no frete, porque isso vai fazer com que você entenda a particularidade do seu cliente. Isso é uma coisa, né? Dentro do e-commerce, teste AB. Você vai mexendo nas coisas, fazendo teste para ver o que funciona, entendeu? Frete express, cara, isso aqui é extremamente importante. Você conseguir trabalhar com transportadoras que te dão frete express, que a pessoa compra o produto e ela recebe em até 24 horas. Isso aumenta a taxa de conversão. Isso aumenta a chance de você vender. Às vezes a pessoa vai comprar com você porque você tem frete expresso. Às vezes o seu preço é até um pouco mais caro do que o seu concorrente, só que você entrega mais rápido. E a pessoa quer saber, por exemplo, do frete, dela receber o produto mais rápido. É só você pensar, por exemplo, em você como consumidor, quando você compra alguma coisa,
se você tem paciência, por exemplo, para esperar. Você pode ter ser a pessoa mais paciente do mundo, mas quando você compra, você fica ansioso, né, para aquele produto chegar, né, para aquele produto chegar na sua casa. Então, trabalhe frete expresso também. Então, aqui alguns atributos de uma oferta bem construída. Passe tempo estudando sobre oferta, construindo ofertas, testando ofertas, porque isso é um incremento, por exemplo, que o ROAS aumenta. Às vezes, se você vai estar trabalhando todos aqueles canais, você melhora sua oferta, você vai converter mais. E é aquela mesma conversa. Se você está vendendo 5 pedidos por dia e porque você melhorou sua oferta está vendendo 6, você escalou. Você vai ter mais ROA, você vai ter mais margem, por exemplo. Entendeu? Então, assim, o e-commerce ele vive de diversos detalhes, é uma coisa que a gente fala. E, de novo, cada pequeno ajuste dele se é a escala que você precisa. Aqui que mora a escala do e-commerce, né? Aqui, prova social, traga avaliações do seu produto, né? Quantas vezes eu entro em páginas que não tem avaliação? Então as pessoas elas vão pelo que as outras pessoas estão falando daquele produto. Se ele está bem avaliado, automaticamente, opa, tem pessoas que compraram, então eu vou comprar, que eu sei que vai chegar, né? Segurança de compra, tabela de medida, como que funciona a sua estrutura de devolução. Tudo isso é importante para uma pessoa tomar uma decisão de compra ou não com você. E às vezes, sendo bem sincero, pela falta de uma dessas coisas, você está perdendo venda. Pela falta de um, você fala, nem é tão importante eu ter a avaliação. Coloca a avaliação para você ver se você não vai vender mais. Coloca a tabela de medida. Faça boas fotos. E aí você vai ver naturalmente o seu e-commerce crescendo, entendeu? Então são diversos detalhes que você vai fazendo que vai ajudar você no processo de escala, né? Para mim, essas duas alavancas, né? Canais e demanda, né? Para você gerar demanda e estrutura de conversão, né? Aqui na descrição desse vídeo eu tenho alguns treinamentos gratuitos que você pode clicar, baixar de maneira gratuita, que são coisas que eu entro mais aprofundado nesses detalhes aqui para você vender mais no seu e-commerce. É só você clicar aqui embaixo no link da descrição, baixar o treinamento, ele é gratuito para você e isso vai fazer com que você gere resultado. O meu objetivo é que você venda, meu objetivo é que você venda cada vez mais, tá bom? Essa foi a aula de hoje, espero que tenha te ajudado. Um abraço.